Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí para dar uma moral pra gente, beleza? Clássico dos milhões hoje, Flamengo e Vasco, vitória do Flamengo, 2-1 de virada. Um jogo horroroso, muito ruim de assistir. O time do Vasco no primeiro tempo soube aproveitar o péssimo primeiro tempo do Flamengo, mal posicionado, o time parecia meio cansado que dessa maratona de jogos, não estava tendo muita mobilidade. Não gostei do jogo do Flamengo no primeiro tempo, principalmente. E o Vasco aproveitou uma falha grotesca do Bruno Henrique, que apesar dos gols e ter decidido o clássico hoje, ainda não é o Bruno Henrique do ano passado. Acredito que ele esteja sofrendo com esse jogo posicional do Domenech. Eu acredito que o Bruno Henrique é um cara que precisa jogar mais próximo à área, não aberto na ponta como o treinador catalão deseja, mas o Bruno Henrique mais uma vez voltou a meter gol e decidiu um jogo para o Flamengo. São 4 gols nos últimos 3 jogos, né? O que para a moral do jogador é muito importante. Mas a falha dele no primeiro gol foi grotesca e a zaga, principalmente na marcação do Thales Magno, foi muito falha. O jogador do Vasco entrou sozinho na área de cara com o Nené, que é a qualidade do Thales Magno, todo mundo sabe, né? Jogador da seleção sub-17, sub-20, né? Só guardou no cantinho do Neneca. Depois o Vasco recuou porque sabe das dificuldades que é enfrentar o time do Flamengo, que mesmo desfalcado com inúmeros jogadores por causa da Covid ou por causa da convocação das seleções agora, é um time muito mais forte do que o time do Vasco, tecnicamente falando. Eu, como torcedor do Flamengo, fico até assustado em ver a diferença entre os dois rivais. Né? Eu, pô, na minha infância, adolescência ali, eu tinha ali uma raiva de jogar contra o Vasco, porque o Vasco tinha um timaço. Era muito difícil o Flamengo enfrentar o Vasco, principalmente ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Paulista. Ainda que o Flamengo tenha ganhado títulos estaduais em cima do Vasco, mas era quando se encontrava e estavam inspirados, amigo. Quantos chocolates tomamos por causa desse time do Vasco. E hoje você vê, cara, o Flamengo não precisa fazer um esforço para ganhar desse time do Vasco. O Flamengo não jogou bem, não fez um bom jogo. O gramado horroroso, muito pior do que o da Arena Corinthians, como eu falei no vídeo anterior. E assim, mas como um amigo meu falou, o gramado é ruim para os dois, né? Os dois times apresentaram um futebol muito aquém do clássico, né? Agora, o segundo tempo melhorou mais pela vontade de não perder o clássico. O Flamengo na vontade de se manter na busca pelo título do brasileiro, por manter a invencibilidade, que agora são de 16 jogos, desde 2016 que o Flamengo não perde um jogo pro Vasco, tá certo? Então acho que isso motivou ainda mais o time a buscar a vitória. E o Vasco é aquilo, querendo quebrar esse tabu, essa invencibilidade, e partiu para cima. Eu gostei principalmente do final do jogo do Vasco, porque apesar do time tecnicamente ser inferior ao Flamengo, ele buscou o resultado, buscou o empate, teve o gol anulado do Cano, que ao meu ver é correto, porque estava impedido, mas assim, milimétrico, é questão de 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá, mas infelizmente aconteceu. Mas principalmente por ter buscado o empate até o último minuto, eu acho que a torcida do Vasco, pelo menos, pode se contentar com uma melhora desde os últimos jogos que o Vasco vinha fazendo. Né? Que contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, o Vasco tomou 2 goleadas ainda no primeiro tempo, que o segundo tempo dos 2 jogos foi só mera formalidade, né? Mas enfim, voltando ao final do jogo, acredito que tanto o Flamengo quanto o Vasco têm condições de melhorar para o próximo jogo, porque o que eles apresentaram hoje foi digno de pena. Não dá para acreditar o que a gente viu hoje, certo?
Para o Flamengo, importante os 3 pontos e empatar com o Atlético na liderança. Para o Vasco, só de ter a vontade dos jogadores, de ter feito um jogo de igual para igual com aquele time que é o favorito para ganhar o campeonato, né? Então isso o torcedor vascaíno não pode criticar dos seus jogadores, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal.